Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, a gente tem aí muita coisa para falar referente ao ano que vem, de contratações, de nomes e tal, e o projeto para continuidade aí do Vasco. A próxima gestão tem muita coisa para fazer. Porém, a gente ainda tem que terminar o ano de 2020, com as conversas aí para o futebol retornar, para os campeonatos voltarem, para o reinício de um brasileiro e de uma sul-americana, o Vasco tem que se movimentar no mercado. Então hoje eu vou falar aqui das contratações que o Vasco não deve fazer sob hipótese nenhuma, tá ok? Então, ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês ajuda demais, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Antes de tudo, deixar claro que nós não sabemos nem se terá mesmo contratações, porque nós estamos com uma situação financeira terrível. Nós estamos aí com uma situação salarial complicada, nós não sabemos como ficará a situação referente ao isolamento, nem sabemos se conseguiremos manter os jogadores que estão aqui, se haverá prorrogação de contrato, diminuição de salário. Mas, mesmo assim, a gente tem que falar sobre contratações que isso será inevitável. O Vasco vai ter que trazer algumas peças para a continuidade do campeonato. Então, é isso. Vamos falar de uma coisa que pode nem acontecer, tá ok? Bem, vamos lá. Primeiro de tudo, eu não vou me basear aqui nas posições carentes, no que o Vasco precisa ou não precisa, ou no tipo ou no salário, entendeu? Eu vou me basear no jogador, em alguns modelos de jogadores que o clube tem que correr de qualquer forma para não arrumar mais problemas para o Vasco, ok? Enfim, o primeiro tipo de jogador que o Vasco não pode contratar sob hipótese nenhuma são jogadores a um longo período. Por que a um longo período? Um jogador com contrato de 2 a 3 anos, por exemplo. Bem, nós sabemos que existe todo um projeto de vários candidatos aí para próximas gestões, aí ideias de trazer outros nomes, dizem aí até nomes europeus e tudo mais. E não é bom que o Vasco faça um comprometimento a longo prazo de fluxo de caixa. Contratos, exemplo do Bruno César e do Wehrle. O Wehrle que será ainda um problema para a próxima gestão, que tem um alto salário e tem um longo contrato. Então, o ideal seria a diretoria fazer um contrato de apenas 1 ano. Porque nesse único ano, se esse jogador não der certo, se ele for ruim, a próxima gestão só terá que aturar ele por 6 meses. E aí vai conseguir fazer uma manobra ali para lidar com esse caixa durante 6 meses. E caso esse jogador for bom, a diretoria tem um prazo ainda para conseguir fazer aí uma renovação de contrato, mesmo esse jogador podendo assinar um pré-contrato. Então o ideal é não fazer um contrato longo para não ferrar com a próxima gestão. Já é o início aí uma boa situação, não pegar um jogador aí por uns 3 anos, por exemplo, não fazer esse tipo de contratação. Bem, outro tipo de contratação que nós não devemos fazer são jogadores velhos com declínio técnico. Como eu vou explicar isso? O jogador, conforme ele vai avançando, vai maturando, ele vai tendo o seu crescimento técnico até chegar no pico, no seu auge. Ele mantém isso por algum tempo e depois, com a idade, ele começa a descer de nível. Se o jogador ele tem uma qualidade técnica muito boa, isso demora a se acentuar, mas vai acontecendo. E se é um jogador que depende muito do seu físico, aí isso aparece muito mais rápido conforme ele vai envelhecendo. Então o que acontece? Hoje, o ideal é o Vasco não trazer um jogador já em final de carreira com declínio técnico. Próprio exemplo do Bruno César, que é um jogador que já tem uma certa idade, já estava em declínio técnico e piorou agora aí no Vasco, né? Um jogador que eu acho que cabe nesse exemplo que eu estou passando para vocês é o Jadson, né? Muita gente especulou o Jadson aí no Vasco e tal. Alguns torcedores até se animaram, mas o Jadson para mim está nessa situação. Um jogador que já teve seu auge e agora está em declínio técnico, rumando para o final da sua carreira. Eu não traria, entendeu? Não acho que esse é o tipo de negociação hoje que pode ajudar o Vasco. E já falando em declínio técnico, já falando em Jadson, já falando em Bruno César, outro tipo de jogador que a diretoria não pode trazer são jogadores com problemas físicos, com problemas de manter o seu corpo, de manter o seu peso.
Exemplo, Bruno César. Enfim, jogadores gordos, jogadores de X-tudo, jogadores do McDonald's, do Burger King, esse tipo de jogador não traz. Aqui não é spa, não é vem com esse negócio, não, porque ele é tecnicamente bom, é só perder um pouquinho de gordurinha aqui, um pouquinho de gordurinha ali. Cara, não tem dado certo nos últimos anos. Geralmente quem vem pra cá gordo, fica gordo até o final do contrato, entendeu? Então, tendo em vista que nós não podemos errar nas contratações, tem que ser contratações assertivas, não é uma boa contratar um jogador pensando ainda em emagrecer esse jogador para que ele possa jogar. Então é o ideal não trazer jogador que, tem histórico de não manter o peso, ou seja, aquele jogador sanfona que engorda e emagrece toda hora, ou um jogador que já está fora do peso e que vem para voltar a seu peso ideal para começar a jogar. Um outro exemplo desse é o Max Lopes, por exemplo, que era um jogador que vivia com problemas de peso. Tecnicamente era ótimo, mas não conseguia se manter no peso ideal. Não é uma boa o Vasco fazer esse tipo de contratação no momento. Como disse, temos que ser assertivos na contratação. E, sinceramente, não estou querendo ver um jogador mais redondo que a bola no momento. Bem, outro tipo de jogador que nós não devemos trazer são jogadores com problemas de lesão. Nós já temos aí o caso recente do Breno e do Ramon, né, que já estão um tempo no DM. O Breno pode voltar, quem sabe. O Ramon parece que foi para mais uma cirurgia, não sabe quando volta. E nós vivemos com essa crise aí de lesão, né? Então, o ideal é nós não pegarmos outro jogador com histórico recente de lesão ou que está lesionado. Exemplo, Dedé. Muita gente se falou do Dedé no Vasco, parece que houve até consulta para que o jogador viesse, chegaram a ter especulações de propostas. E o Dedé, mais uma vez, aí com problema aí do joelho, se tratando e tudo mais. E como nós precisamos de um jogador que entre em campo, que esteja disponível num processo a longo prazo, não é uma boa trazer um jogador desse tipo do Dedé, né, que esteja com lesionado. Mas o Dedé é um mito, o Dedé é um zagueiraço, o Dedé é o melhor zagueiro do Brasil. Sim, eu entendo, mas a gente não sabe se o Dedé vai conseguir jogar. Entendeu? Então não vale a pena nós trazermos um jogador que vai ficar no DM. Isso vale para qualquer outro jogador. O Dedé é só um exemplo, tá, gente? Mas qualquer jogador que tenha problemas físicos, problemas de lesão no caso, ou histórico recente de lesão, não vale a pena trazer, porque isso pode atrapalhar mais do que ajudar. Okay? Outro tipo de jogador que eu espero que o Vasco não traga de jeito nenhum é aquele jogador para o Vasco recuperar o seu futebol. Isso daí é uma coisa que me mata do coração. Quando eu escuto, não, o Vasco está contratando fulano e vai recuperar o futebol desse fulano. Eu não sei onde esses caras perdem o futebol deles, mas geralmente quando eles vêm para cá, eles não acham. Entendeu? Exemplo desse tipo de contratação, Valdívia. Valdívia era um jogador que estourou no Internacional, tinha tudo para ser um jogadoraço e tal, depois lesionou e aí perdeu o futebol. Esqueceu o futebol em algum canto, desde então foi emprestado para lá, emprestado para cá, e vai e volta, e não se arruma em lugar nenhum. Aí veio pro Vasco com essa aí, não, o Vasco vai recuperar o futebol do Valdívia. A gente não recupera futebol, cara. Eu não sei o que acontece com o futebol desses caras, mas geralmente onde esse futebol fica, ele fica. Não vem junto, entendeu? Então outro tipo de contratação que eu acho que o Vasco deve evitar de fazer é essa contratação do cara de recuperar o futebol. Porque geralmente dá errado, entendeu? É um pouco complicado, eu sei que isso delimita muito os tipos de contratações que nós podemos fazer, né? Mas a real é essa, infelizmente nós temos que acertar nas contratações, então nós vamos eliminando as coisas ruins para contratar aquele certinho, aquele na pinta, na chapa, entendeu? Para entrar e jogar. Não dá para arriscar cometer um erro e ter um jogador ou ruim, ou tecnicamente ruim, ou fisicamente ruim, ou que não vai jogar, entendeu? Imagina você contratar um lateral, um Danilo Barcelos, para ser reserva do Henrique. Não vale a pena, era mais fácil só ficar com o Henrique, entendeu? Então, em base seria isso. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Que tipo de jogador vocês não querem que o Vasco contrate? Qual é o mais importante aí que você acha que não deve vir para o Vasco? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, tá ok?
Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. É isso aí. Então, valeu, falou e até mais.